Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, olha só, eu venho nessa quinta-feira compartilhar com vocês um pouquinho mais da palavra de Deus, meditando nessa sequência de assuntos que nós podemos tirar sobre a história de Davi e Golias. Eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre os nossos sentimentos quando vem um problema, quando vem uma luta, as nossas emoções diante das lutas e dos problemas. Então, acompanhe comigo. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4, diz assim: Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Versículo 8. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: Para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vocês, servos de Saul? Escolho entre vocês um homem que venha lutar comigo. Amém, queridos? Olha que palavra que a gente pode tirar muita lição sobre ela. Como eu falei, diante das lutas e dos problemas, meus irmãos, vem sentimentos, vem emoções. E eu vejo que às vezes o problema em si, ele não é nem tão grave às vezes. Mas quando o problema está dentro de mim, quando eu jogo esse problema para dentro de mim, dentro do meu coração, dentro da minha mente, aí sim eu posso ser derrotado. Eu vejo que alguns gigantes, eles moram do lado de fora, mas tem gigantes que moram dentro da gente. E que, lembra daquele ditado que eu citei, que o medo faz com que o lobo se torne maior do que ele é? É um ditado alemão. E a gente precisa ter esse entendimento, né? Nós precisamos aprender a lidar com os nossos sentimentos. E se nós aprendermos a lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, nós vamos vencer os gigantes internos e vamos nos preparar para vencer os desafios externos que vão surgir ao longo da nossa história, ao longo da nossa trajetória de vida. Eu queria pensar em algumas situações, alguns fatores que surgem. Primeiro, eu chamo de desarmonia. Bom, definição de desarmonia. Ela ocorre quando você não está em equilíbrio com você, com a sua família, com o seu grupo, com a sua igreja. Você está despreparado naquele exato momento. E ela pode se manifestar, a desarmonia. Eu vejo que a desarmonia surge em 2 situações. A primeira dela, ela é pessoal e ela é interna. Eu estou desequilibrado mentalmente e emocionalmente. Algumas pessoas não conseguem aceitar como elas são, ou não conseguem aceitar a sua origem, as suas características, e acabam às vezes se tornando pessoas amargas. Há também pessoas que não conseguem superar alguma perda, algum sofrimento, algum trauma que aconteceu no passado. Irmãos, eu quero usar uma frase de efeito nesse momento, que diz assim, o passado ele pode ser um ótimo professor, mas nós não podemos aceitá-lo como um opressor. Você aprende com a sua história, você aprende com o teu passado, mas não pode te oprimir essa história do passado. A desarmonia interna, irmãos, ela também pode se manifestar quando nós começamos a fazer coisas contra a nossa vontade. E ultimamente, irmãos, eu tenho visto de diversas formas, de diversos modos, assim, uma propaganda muito forte, que diz que nós só vamos fazer aquilo que nós queremos. Irmãos, isso não é a verdade. Nós temos que fazer o que é preciso, mesmo que nós não estejamos dispostos a fazer aquilo que é necessário ser feito. Pessoas, quando estão em desarmonia interna, no seu sentimento, na sua mente, costumam pensar o pior, e costumam pensar o pior dos outros, pensar o pior do seu time, lutar contra o seu time, contra a sua igreja, contra a sua família.
e às vezes até de forma inconsciente. E existe vamos dizer assim, uma outra desarmonia, que é a desarmonia relacional, que vai acontecer quando você não está bem internamente. A desarmonia relacional, ela acontece, olha, na família, ela acontece na equipe, no grupo que você está, acontece na própria igreja do Senhor, onde nós estivermos inseridos. E boa parte dessa desarmonia, irmão, externa, ela é criada, como eu disse, pela interna. Pode ser que você esteja bem hoje internamente, talvez você esteja muito bem, mas pode ser que, mesmo estando bem internamente, você dá o azar ou a sorte de se envolver em uma relação difícil. E pode ser uma relação conjugal difícil, uma relação familiar difícil, uma relação profissional difícil. Eu digo sorte e azar pelo seguinte fato: azar porque é trabalhoso resolver, é trabalhoso enfrentar as lutas e os desafios, né? Agora, é uma sorte também, porque todas as lutas que nós enfrentamos, ela vai ser uma oportunidade para o nosso crescimento. É um aprendizado. Você está preparado para as próximas batalhas, né? Lembra de Davi? Eu matei um urso, eu matei um leão. Eu posso enfrentar o gigante agora. É desse jeito. Quando um grupo, irmãos, ele está em desarmonia, ele é facilmente derrotado. Se a sua família estiver em desarmonia, se o seu grupo de trabalho, se a nossa igreja estiver em desarmonia, facilmente nós somos derrotados. O próprio Senhor Jesus, lá em Marcos capítulo 3, no versículo 24 e 25, ele nos fala isso, sobre essa questão. Ele diz assim: um reino dividido internamente será destruído. Então, da mesma forma, família dividida, irmãos, ela pode desintegrar-se. A igreja também, o seu grupo de trabalho. Se você, irmãos, olha só, eu penso na nossa liderança, de forma de agir. Você é um líder. Se você não é um líder dentro da igreja, você é um líder na sua família. Você tem obrigações, você tem funções na vida, seja familiar, seja na igreja, seja na profissional e assim por diante. Eu vejo nitidamente que a gente precisa exercer isso. E pensando nisso, se você pudesse escolher fazer parte de um exército, você faria parte do exército de Saul, no texto bíblico, né? Ou do exército de Golias? Qual que você escolheria? Pensa aí. Eu vejo, irmãos, que quando acontece um problema, algumas pessoas, elas assumem a liderança. E outras, elas ficam perdidas em meio ao problema. Não conseguem resolver. No nosso caso, do texto bíblico, Saul, ele era reconhecido como líder, mas ele não assumiu a liderança. O exército ficou ali semanas e semanas sendo afrontado por Golias. E agora, por outro lado, esse não foi o caso de Golias, né? O Golias, ele era um soldado bem maior, a sua complexão física, quase 3 metros de altura. Ele era o herói do povo dele. E ele assumiu a tarefa para a qual ele era mais indicado. Irmãos, quando você está em um time, seja o grupo que você está, é a igreja, é a família, é onde você está inserida. Aquele time, aquele grupo, irmão, quando você está nela, você tem que chamar o jogo para você. Tem que trazer. Você tem que assumir a responsabilidade. Em outras palavras, tem que vestir a camisa. Vista a camisa da sua família, vista a família da igreja, a camisa da igreja, de servo, de crente, de homem de Deus, de mulher de Deus. É tempo de vestir a camisa. Golias, no nosso caso, ele considerava como dele os problemas do exército dos filisteus. E ele não teve medo de fazer o que tinha que ser feito, né? Ele perdeu a batalha? Perdeu. Boa parte disso por causa da autoconfiança.
Mas o fato, isso está claro, é que ele assumiu a posição de lutar quando era necessário, de lutar pelo seu grupo. E Saul? E Saul? Ele tinha as vantagens de ser um homem rico, um homem influente, de ser um homem bonito, de se destacar fisicamente. É isso que a palavra de Deus diz. Lá em 1 Samuel, capítulo 9, verso 2, diz assim: ele era tão alto que os outros chegavam apenas aos seus ombros. Ele era alto, bonito. E sendo rei ali nesse momento, ele poderia ter assumido a responsabilidade de lutar contra o gigante. Ou, ao menos, deveria ter criado alguma alternativa. E não criou. E devido a essa inércia, o seu exército ele ficou sendo afrontado por semanas e semanas e semanas. Irmãos, quem comanda, ele assume a sua responsabilidade ou ele foge delas? Pensa nisso. Considere, irmãos, também sempre os motivos e os objetivos de quem você está lutando. Davi e Golias, eles demonstraram, ele está motivado muito mais do que os seus líderes, muito mais do que o rei de Israel, muito mais do que o rei dos filisteus. E isso levou eles a lugares de destaque. E naquele ambiente, naquele lugar onde estava o maior risco, se tornou ali o lugar do maior prêmio. Pare para pensar nisso. Os reis de Israel, os reis dos filisteus, eles ficaram ofuscados. E Davi e Golias, eles assumiram o protagonismo dessa história, né? Então, meu irmão, são essas anotações que eu fiz, pensando sobre esse fato. Assuma a sua responsabilidade. Não deixe que o medo interior faça com que o seu problema se torne maior do que ele realmente é. Que o Senhor esteja te fortalecendo, te dando vitórias. Você é um Davi, você pode colocar todo o problema por terra em nome de Jesus. Nós podemos vencer. As lutas estão aí, mas nós somos mais do que vencedores. Paulo diz que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida nessa quinta-feira de uma forma especial. Que o Senhor esteja abençoando as famílias que estão ficando enfermas. Que o Espírito Santo, o bálsamo de Gileade, esteja encontrando cada família. Que o Senhor esteja confortando nossos irmãos que estão perdendo seus parentes. Eu oro pela família do nosso irmão Toninho que faleceu. Que o Senhor esteja consolando sua esposa, seus filhos, seus netos. Eu oro também pela Kátia, que perdeu o seu pai, vai ser enterrado hoje. Que a graça do Senhor esteja alcançando a nossa irmã. Que o Senhor esteja alcançando a sua família. Irmãos, nós somos uma família em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Deus esteja fortalecendo a tua vida nesse tempo. Mas eu quero chamar você a essa responsabilidade. Vista a camisa de crente, de homem de Deus, de mulher de Deus. Vista a camisa da Igreja Metodista de Dom Bosco também. Amém, queridos? Deus abençoe no nome de Jesus.